Todo soldado carrega cicatrizes, mas as minhas estavam mais fundas do que qualquer olho poderia ver. O problema é que as cicatrizes da mente não cicatrizam. Elas sangram em silêncio, e foi por isso que me refugiei na floresta. Eu achava que a guerra havia acabado quando deixei o campo de batalha, mas estava errado. A verdadeira guerra só estava começando. Eu me chamo Paulo Martins, e sirvo meu país desde os 18 anos. Por mais de 2 décadas, fui soldado, lutando em terras que muitos jamais ouviriam falar, enfrentando inimigos invisíveis. Mas nada disso me preparou para o que enfrentei naquela cabana. Depois de me aposentar, decidi me isolar nas montanhas. O caos da vida urbana era um pesadelo por si só. Carros buzinando, pessoas falando alto, o barulho constante do mundo. Tudo me lembrava do campo de batalha. O som de uma porta batendo fazia minha mente voltar para as explosões dos campos de guerra. A única coisa que me trazia algum conforto era o silêncio, o ar puro, a solidão. Comprei uma pequena cabana no meio da floresta, a quilômetros de qualquer civilização. Ali pensei que estaria a salvo de tudo, mas a floresta também tinha seus próprios mistérios. Logo nos primeiros dias, comecei a notar pequenas coisas fora do comum. Barulhos estranhos durante a noite, como passos entre as árvores. Eu me forçava a ignorá-los, convencido de que eram animais. Afinal, estava no território deles agora. Quando os galhos estalavam ou o vento soprava forte demais, eu sempre dizia a mim mesmo que era apenas a natureza, tentando me acostumar ao novo ambiente. Mas logo as coisas começaram a mudar. Foi na 4ª noite que eu percebi que algo estava errado. A noite estava mais silenciosa que o normal, o que já era suficiente para me deixar inquieto. Para quem vive no campo, sabe-se que o verdadeiro silêncio não é uma ausência de sons, mas sim a ausência de vida. Não havia grilos, não havia o som das folhas se movendo com o vento. Era como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Eu estava sentado na varanda da cabana, observando a linha das árvores. Naquele momento senti um arrepio, um frio inesperado que subiu pela minha espinha, apesar de ser verão. Uma sensação que eu não sentia desde os meus tempos no front. Aquela sensação de que alguém, ou algo, estava me observando. Minhas mãos, tão acostumadas a segurar uma arma, começaram a formigar. Me levantei lentamente, cada passo cuidadoso, como se estivesse de volta em patrulha, observando cada movimento à minha volta. Mas não havia nada para ver. Apenas árvores e sombras. Por um breve momento, pensei em voltar para dentro da cabana, me convencer de que tudo não passava de minha mente pregando peças. O isolamento estava começando a mexer com minha cabeça. Mas foi quando eu ouvi os passos. A princípio, achei que fosse minha imaginação. Mas o som era claro. Passos pesados, lentos, como se algo grande estivesse se movendo na floresta. A primeira coisa que me veio à mente foi um urso, mas logo descartei essa ideia. Os passos não vinham de um animal. Eles tinham um ritmo estranho, irregular, como se alguém estivesse se movendo por ali, observando. Peguei a lanterna e mirei na direção dos sons, tentando dissipar as sombras densas. A luz cortou o ar, iluminando as árvores com uma frieza pálida, mas não revelou nada. O som cessou no exato momento em que a luz atingiu o lugar de onde ele vinha. Tudo o que vi foi um mar de árvores silenciosas, suas folhas imóveis, como se tivessem congelado no tempo. Voltei para a cabana, fechei a porta com força e fui para o quarto. Deitei na cama tentando acalmar meus nervos, mas o sono nunca veio. Passei a noite em claro, com os ouvidos atentos a qualquer som. Mas tudo o que havia era o silêncio. Nos dias seguintes, continuei a tentar ignorar os sons. Andava pela floresta durante o dia, como forma de distrair minha mente, acreditando que era apenas o estresse acumulado. O isolamento, combinado com as memórias das guerras, estava começando a mexer comigo. Era isso. Não havia outra explicação. Mas toda vez que o sol começava a se pôr, a sensação de ser observado voltava. E todas as noites, os passos continuavam. Então, numa manhã de domingo, encontrei algo que solidificou minha paranoia. Eu estava fazendo uma patrulha pela floresta, uma antiga rotina militar que nunca deixei para trás. Me sentia mais seguro assim, verificando o terreno ao redor da cabana, conhecendo cada centímetro da floresta. Foi durante essa patrulha que encontrei pegadas. Não eram de nenhum animal que eu reconhecia. Elas eram grandes, mais parecidas com as de um humano descalço, mas algo estava errado nelas. As marcas tinham a profundidade de uma criatura pesada, muito mais pesada do que qualquer ser humano poderia ser. E havia uma estranha irregularidade nelas.
como se a criatura estivesse arrastando algo. Segui as pegadas por uns bons 2 quilômetros, até que desapareceram de repente, como se o que quer que fosse tivesse simplesmente evaporado no ar. Meus instintos de soldado estavam gritando que aquilo era um erro, que eu deveria voltar, que algo me observava daquelas árvores. Mas eu ignorei. À medida que o sol começava a se pôr novamente, aquela presença se fez sentir mais forte. E quando a noite caiu, ouvi os passos outra vez, mas desta vez eles estavam mais perto. Naquela noite, a sensação de perigo era palpável. Eu tranquei a porta da cabana, algo que não costumava fazer. Sempre me orgulhei de não ter medo, mas aquela coisa, seja o que fosse, estava me forçando a reconsiderar. Por volta das 2 da manhã, enquanto estava deitado na cama, ouvi um barulho diferente. Algo estava raspando a madeira da varanda, como unhas longas arranhando a superfície de uma mesa. Lentamente, me levantei e fui até a janela. Quando olhei para fora, não vi nada além de escuridão, mas o som continuou. Aquele arranhar constante me deixou arrepiado. Peguei meu rifle, a única arma que ainda possuía desde que deixei o serviço, e fui até a porta da frente. Abria devagar, a luz da lanterna iluminando a varanda vazia. Mas o som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sabia de alguma forma que quer que fosse estava brincando comigo, testando meus limites. Voltei para dentro e tranquei a porta, sentindo suor frio escorrer pelas minhas costas. A partir daquele momento, eu sabia. Não estava sozinho naquelas montanhas. E o que quer que estivesse lá fora, não era humano. Na manhã seguinte, eu sabia que precisava sair dali, mas algo me impedia de tomar a decisão de ir embora. Eu não queria acreditar que tinha me tornado prisioneiro do meu próprio medo. Mas então, no final daquela tarde, quando o sol estava quase se pondo, eu vi. Entre as árvores, à distância, algo me observava. Eram olhos, brilhantes como o reflexo de um animal na escuridão, mas maiores, mais inteligentes. Eles se moviam devagar, acompanhando cada um dos meus passos, e naquele momento compreendi que a guerra ainda não tinha acabado para mim. Eu estava sendo caçado, chamado para a ação. Você já sentiu como se algo estivesse te observando, mesmo quando não há ninguém por perto? Se você gostou dessa história de arrepiar, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais contos de terror e suspense. Já viveu algo assim? Deixe seu relato nos comentários. Há um momento em que o medo se transforma em certeza, e quando isso acontece, não há mais como voltar. Eu sabia que havia algo na floresta, mas naquela noite eu percebi que aquilo não estava apenas me observando. Estava me caçando. Era inteligente, paciente e estava cada vez mais perto. Na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios de sol batendo contra a janela. O medo da noite anterior parecia um sonho distante. Mas os vestígios estavam lá. O suor frio na pele, o cansaço nos ossos. Por um breve momento me permiti acreditar que tudo não passava de um pesadelo, uma ilusão causada pelo isolamento e pela minha própria mente, ainda marcada pelos horrores da guerra. Mas quando saí para a varanda, meus olhos foram imediatamente atraídos para o chão. Havia algo diferente. Ali, no local onde eu ouvira os arranhões durante a noite, marcas profundas estavam cravadas na madeira. Como se garras afiadas tivessem tentado entrar. A realidade do que estava acontecendo caiu sobre mim como uma avalanche. Olhei ao redor da floresta, sentindo aquele velho instinto militar de vigilância retornar. Nada parecia fora do lugar à luz do dia. Mas eu sabia que algo estava lá fora. Algo que não era humano. A lógica, o raciocínio, tudo me dizia para sair daquela cabana e nunca mais voltar. Mas o orgulho me segurou. Eu não iria fugir, não agora. Eu havia enfrentado coisas piores, não tinha? Eu estava prestes a aprender o quanto estava errado. O dia passou devagar, cada minuto carregado de ansiedade. Passei horas tentando ocupar minha mente com tarefas triviais. Cortar lenha, organizar suprimentos, manter a mente longe da escuridão que eu sabia que viria. Quando o sol começou a se pôr, eu já estava me preparando para mais uma noite sem dormir. As pegadas que eu havia encontrado no dia anterior, as marcas de garras na varanda, tudo estava se alinhando em minha cabeça como um quebra-cabeça macabro. A criatura que eu vira, ou melhor, seus olhos brilhantes na escuridão, estava rondando cada vez mais perto. E, se havia algo que eu aprendera no exército, era que quando o inimigo está te cercando, você precisa agir antes que seja tarde demais. Fechei todas as janelas e travei a porta da cabana, certificando-me de que tudo estava seguro.
Sentado à mesa da cozinha, rifle em mãos, esperei. A sensação de ser observado era mais forte do que nunca, e eu sabia que naquela noite algo aconteceria. E eu estava certo. Por volta das 2 da manhã, os sons começaram. Primeiro, um leve estalo, como galhos quebrando sob o peso de algo. Depois, os passos, pesados, ritmados, como naquelas primeiras noites. Mas desta vez, eles estavam mais próximos, como se o que quer que fosse estivesse testando os limites. Sabia que eu estava ali, sabia que eu estava esperando. Respirei fundo, tentando controlar o pânico crescente. Minhas mãos, que antes seguravam rifles com firmeza, agora tremiam ligeiramente. Não era o medo comum, era algo mais profundo, primitivo. Eu sabia, de alguma forma, que não estava lidando com um animal comum. Levantei-me da cadeira, o rifle firme nas mãos, e fui até a janela. A luz fraca da lua iluminava a floresta, lançando sombras longas e sinistras sobre as árvores. E então eu vi. Entre as árvores algo estava se movendo. Sua silhueta era disforme, quase imperceptível à distância, mas eu sabia que estava lá. Os olhos, aqueles malditos olhos brilhantes, estavam fixos em mim, como se me estudassem, calculando o momento certo para atacar. O medo tomou conta, mas eu estava preparado. Levantei o rifle e mirei na direção dos olhos. Foi nesse momento que algo aconteceu que abalou todas as minhas crenças. A criatura desapareceu. Como uma sombra, ela simplesmente sumiu entre as árvores, sem deixar vestígios. Meus dedos ainda estavam no gatilho, prontos para atirar, mas não havia mais nada ali. A floresta estava novamente em silêncio, como se o próprio vento tivesse parado. Por um breve momento me perguntei se eu estava perdendo a cabeça. Mas o medo, o suor frio e as marcas na varanda me lembravam de que tudo aquilo era real. E estava só começando. O silêncio durou pouco. Não passou mais de alguns minutos até que os passos voltaram, desta vez mais perto. Muito mais perto. Virei-me para a porta da cabana, meu coração disparado. E então eu ouvi o arranhar. Exatamente como na noite anterior, mas desta vez, o som vinha da própria porta. Era como se algo estivesse tentando entrar, arranhando a madeira com garras afiadas. A adrenalina tomou conta de mim. Corri para a porta, encostei a orelha na madeira e ouvi uma respiração lenta profunda do outro lado. Estava ali na minha frente. E eu sabia que se eu abrisse aquela porta, não haveria volta. Segurei o rifle com mais força, tentando decidir o que fazer. E então a voz veio. Abra. Eu congelei. Não era um som normal, não era humano, mas também não era o grunhido de um animal. Era como se a floresta estivesse falando através da criatura, uma voz rouca e disforme que ecoava dentro da minha cabeça. O que quer que fosse, sabia que eu estava ouvindo. Abra a porta. Minha mente gritava para não fazer isso. Tudo dentro de mim dizia que, se eu abrisse, estaria perdido. Mas a pressão era insuportável. Senti o suor escorrendo pela testa, minha respiração acelerada. O que eu faria? Esperaria a coisa invadir? Ou enfrentaria de frente o que estava lá fora? Foi então que a porta começou a tremer. Estava forçando a entrada. No exato momento em que eu pensei que a porta cederia, o som parou. Um silêncio mortal tomou conta do lugar, e eu permaneci imóvel, o rifle apontado para a porta esperando pelo inevitável. Mas a criatura, seja lá o que fosse, não entrou. Em vez disso, eu ouvi passos se afastando, lentos e calculados, como se tivesse desistido, ou estivesse brincando comigo. Meu corpo inteiro estava em alerta, os nervos à flor da pele. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. O resto da noite foi um inferno. Cada som, cada estalo na madeira fazia meu coração saltar. Eu não dormi, mal pisquei. Fiquei de pé, observando cada sombra, esperando que ele voltasse. Quando o sol finalmente começou a nascer, um alívio imediato tomou conta de mim. O que quer que fosse, temia a luz do dia. Mas algo me dizia que naquela noite ele voltaria. E eu precisava estar preparado. Mas enquanto o sol se erguia, uma pergunta inquietante permaneceu na minha mente. O que era aquilo? Não era um animal comum. Não era humano. Era algo muito mais antigo. Algo que não deveria existir. E eu sabia no fundo que não poderia fugir para sempre. Existem coisas que você deixa no campo de batalha. Coisas que nunca quer voltar a ver, muito menos lembrar. Mas às vezes o passado te encontra, não importa o quanto você tente se esconder. E quando ele chega, é mais assustador do que qualquer pesadelo que você já teve. Quando recebi a ligação, estava convencido de que era algum tipo de piada. A voz no outro lado da linha era fria, oficial
e carregava um tom de urgência que só os militares têm quando algo realmente deu errado. Eu estava aposentado há mais de 5 anos e havia deixado o exército com a intenção de nunca mais voltar. Mas quando ouvi as palavras missão de resgate e pelotão desaparecido, minha mente voltou imediatamente para o lugar que eu havia passado anos tentando esquecer. A emboscada. A emboscada de que falavam aconteceu quase uma década atrás, em uma região desolada do Oriente Médio. Metade do nosso pelotão foi massacrada em uma emboscada perfeita, algo que ninguém viu chegando. Aqueles que sobreviveram, como eu, voltaram com marcas invisíveis. Não eram as cicatrizes físicas que nos atormentavam, mas as vozes dos companheiros mortos, os gritos que ecoavam nas nossas cabeças cada vez que fechávamos os olhos. Ainda assim, eu sobrevivi. E sobreviver tem seu próprio peso. Quando a voz no telefone mencionou a antiga base militar no meio da floresta, meu sangue gelou. Eu tinha ouvido rumores sobre aquele lugar, rumores de experimentos obscuros, coisas que ninguém do comando admitia oficialmente. Mas agora estavam pedindo para que eu voltasse ao campo. Eu e os outros que sobreviveram à emboscada. Nossos nomes estavam na lista, como se nunca tivéssemos nos aposentado. O que exatamente vocês esperam encontrar lá? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo medo borbulhando sob a superfície. Respostas, disse a voz. E seus homens se puderem, eles merecem isso. 2 dias depois, estávamos reunidos. Éramos 5. Os únicos que restaram de um pelotão que antes tinha 20 homens. Eu, o sargento Dias, o cabo Lima, Martins e Neto. Todos nós havíamos seguido caminhos diferentes depois de sairmos do exército, mas uma coisa nos unia, o que deixamos para trás naquela emboscada. A base estava no meio de uma floresta tão densa que a luz mal penetrava pelas copas das árvores. O helicóptero que nos levou até lá não conseguia se aproximar muito. Então fomos deixados em uma clareira, a cerca de 1 quilômetro da entrada da base. Estávamos armados, mas a sensação de estarmos indo em direção a algo errado era quase palpável. O vento soprava entre as árvores, criando sussurros que me faziam lembrar dos gritos abafados dos homens que não voltaram. Dias, o líder da operação, nos reuniu para um rápido briefing. A base foi fechada há 2 anos. Todos os registros indicam que foi usada para experimentos secretos com biotecnologia. Houve um surto de algo, eles não foram claros sobre o que exatamente. Mas o que sabemos é que soldados que morreram na emboscada foram trazidos para cá. Minhas entranhas reviraram com aquela revelação. Os homens que morreram estavam aqui. E agora a base está ativa novamente. Lima perguntou, sua voz tensa. Não exatamente, respondeu Dias. Recebemos sinais, interferências nos sistemas de comunicação próximos. Alguém ou algo está transmitindo de dentro da base. E querem que nós entremos lá e verifiquemos? Martins sacudiu a cabeça, claramente desconfiado. Precisamos saber o que aconteceu e, se possível, trazer os nossos de volta, disse Dias, sem hesitação. Se eles ainda estiverem vivos. O caminho até a base era sinuoso e difícil. A floresta parecia ter sua própria vida, as árvores fechando-se ao nosso redor, como se nos observassem. Quanto mais nos aproximávamos, mais a sensação de opressão aumentava, um peso invisível que apertava nossos peitos e dificultava a respiração. Quando a base finalmente surgiu em nossa visão, percebi que algo estava muito errado. O lugar estava silencioso demais, como se o próprio tempo tivesse parado. As paredes de concreto estavam cobertas de musgo e plantas trepadeiras, mas as janelas estavam quebradas de dentro para fora, como se algo tivesse explodido para fora da base. Isso está errado, murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros. Mas eles ouviram. Dias assentiu. Concordo, mas não podemos voltar agora. Vamos ver o que encontramos. Nosso pequeno grupo avançou com cautela. A porta de entrada estava arrombada, pendendo de uma dobradiça quebrada. Quando entramos, o ar estava pesado, com um cheiro azedo de mofo e... outra coisa. Algo que me lembrava o cheiro da morte. O corredor principal era longo e escuro. Nossas lanternas cortavam a escuridão como facas, mas o que iluminavam não era muito melhor. Havia marcas nas paredes, arranhões profundos, como se algo com garras tivesse se arrastado por ali. A cada passo, o som de nossos próprios movimentos ecoava, reverberando como se estivéssemos andando em um vazio sem fim. Lima se aproximou de uma das portas ao lado, suas mãos tremendo levemente enquanto a empurrava. Dentro, encontramos o que restava de um laboratório. Equipamentos espalhados pelo chão, vidros quebrados e...
manchas de sangue. Muita coisa tinha acontecido ali e nada disso parecia certo. Isso aqui é loucura, murmurou Ned, o mais jovem de nós, que mantinha a arma pronta, olhando para os cantos da sala. Ele estava certo. Não era apenas loucura, era um pesadelo. À medida que avançávamos pelos corredores, aquela sensação de sermos observados crescia. Estávamos sozinhos. Ou pelo menos era isso que eu continuava dizendo a mim mesmo. Mas o ar estava denso com uma presença invisível, algo que nos rondava, mas que não podíamos ver. Então, ouvimos o primeiro som. Um grunhido baixo, gutural, que vinha das sombras mais à frente. Todos nós congelamos, as armas levantadas. Não sabíamos o que estávamos prestes a encontrar, mas estava claro que não era normal. Dias, sussurrei, não estamos sozinhos. Ele assentiu, os olhos fixos no escuro à nossa frente. De repente uma figura surgiu. Algo que se movia de forma irregular, como se estivesse aprendendo a andar novamente. Quando a luz de nossas lanternas finalmente iluminou a criatura, o choque foi imediato. Era um homem. Um soldado, mas não completamente vivo. Seu uniforme militar estava esfarrapado, e seu corpo estava coberto de marcas de queimaduras e cortes profundos. Sua pele era pálida, como a de alguém que ficou tempo demais em um freezer. Mas o pior eram os olhos. Olhos mortos, vazios, mas cheios de uma fome inumana. Meu Deus! Lima murmurou, dando um passo para trás. Atira! Dias gritou e em um segundo o som de tiros ecoou pelos corredores, mas o soldado, ou o que restava dele, continuou avançando, como se a dor não significasse nada. Foi então que outros surgiram das sombras, movendo-se de forma lenta, mas implacável. Eram os homens que haviam morrido na emboscada. Eles estavam aqui, mas não como deveríamos tê-los encontrado. Eles estavam deformados, como se os experimentos da base tivessem os trazido de volta de uma maneira monstruosa. E eles não queriam ajuda. Eles queriam vingança. Quando você enfrenta a morte no campo de batalha, é algo que aprende a aceitar. Cada missão, cada confronto, traz a possibilidade de não voltar. Mas o que eu nunca imaginei era que a morte voltaria para me encontrar. E desta vez ela não estava vindo para me levar. Ela estava vindo para me arrastar para o abismo, onde já estava esperando. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Podre, como carne em decomposição misturada ao ar mofado da base. Era um cheiro que eu conhecia bem, um cheiro que assombrava meus sonhos desde a emboscada. Mas desta vez era mais forte, mais penetrante, como se o próprio ar estivesse saturado de morte. Nossos tiros não os detiveram. Os mortos continuaram avançando. Os corpos de nossos antigos companheiros, aqueles que caíram na emboscada, estavam diante de nós, caminhando de volta para a vida, mas de uma maneira errada, distorcida. Seus olhos estavam vazios, mas havia algo por trás deles. Algo muito mais antigo e maligno do que qualquer inimigo que já havíamos enfrentado. Corre! Gritou Dias, mas não havia para onde correr. A base era um labirinto de corredores apertados e escuridão interminável, cada porta levando a algum novo horror que não estávamos prontos para enfrentar. Corremos pelos corredores, o som de nossos passos ecoando, misturado com os grunhidos e arranhões daqueles que vinham atrás de nós. Eu olhei para trás, meu coração batendo descontroladamente, e vi Martins tropeçar e cair. Ele tentou se levantar, mas uma mão pálida e deformada agarrou seu tornozelo, puxando-o de volta para a escuridão. Martins, gritei, voltando-me para ajudá-lo, mas Dias me segurou pelo braço. Não há mais nada que possamos fazer por ele. Minhas pernas tremiam enquanto me forçava a continuar correndo. O som dos gritos de Martins sendo arrastado para o inferno ficou gravado na minha mente. Mas tínhamos que sobreviver, tínhamos que sair daquela base. Mas no fundo, eu sabia, ninguém sai de um lugar assim sem cicatrizes permanentes. Nosso pequeno grupo conseguiu chegar a um grande depósito, uma sala cheia de caixas de metal, equipamentos antigos e uma sensação de abandono opressora. Tranquei a porta atrás de nós, tentando desesperadamente ganhar tempo. Precisamos de um plano, disse Lima, sua voz ofegante. Isso não é normal. Isso é algum tipo de maldição. Dias olhou para ele, com os olhos cheios de raiva e medo. Não existem maldições, Lima. Esses homens estão mortos, e deveriam ter ficado mortos. Mas eu sabia que Lima estava certo. Algo muito mais sinistro estava acontecendo ali. O que quer que fosse, não era apenas um experimento fracassado. Não era apenas ciência. Era algo mais sombrio, mais profundo, algo que não deveria existir. Eu podia sentir isso no ar, como um peso invisível pressionando contra meu peito, sufocando o bom senso.
Enquanto nos recuperávamos, ouvi um som vindo do outro lado da sala. Um leve arranhar, quase imperceptível no início, mas ficando mais alto. Todos nós congelamos, nossos olhos fixos na porta trancada. Os arranhões começaram a se transformar em batidas, e então, a porta começou a se dobrar sob a pressão de mãos pálidas e apodrecidas tentando entrar. "O que fazemos?" perguntou Neto, o mais jovem e mais aterrorizado do grupo. Seus olhos estavam arregalados, a respiração irregular. Dias olhou ao redor, procurando desesperadamente por uma saída. "Há outra porta ali no fundo", disse ele apontando para o canto escuro da sala. "Se corrermos, talvez consigamos encontrar uma saída." Sem perder tempo, corremos na direção da porta. Eu estava prestes a abrir, quando Lima, que estava mais atrás, soltou um grito. "Eles estão por toda parte." Olhei para trás e vi que a parede ao lado de onde estávamos tentando fugir havia se aberto. Um grupo de soldados mortos, seus corpos destroçados, estava emergindo da escuridão. Eles se moviam de forma lenta, mas implacável, como predadores que sabem que o tempo está do lado deles. "Merda!" gritei, tentando manter a calma, mas o pânico estava começando a tomar conta. Neto e Lima abriram a porta com força e nos jogamos por ela, entrando em outro corredor. Eu não sabia para onde estávamos indo, mas qualquer lugar parecia melhor do que aquele depósito de morte. O som dos mortos estava sempre presente, grunhidos baixos e constantes, como um pesadelo que não dava trégua. Depois de correr sem parar por o que pareceram horas, finalmente chegamos a uma sala central. O ar ali era diferente, pesado com a sensação de que algo muito maior e muito mais antigo nos aguardava. No centro da sala havia um grande tanque de vidro. Dentro dele flutuava algo, alguém. Eu me aproximei, o horror crescendo dentro de mim quando reconheci a figura. Era o Capitão Moreira, o homem que nos liderou durante a emboscada. Seu corpo estava preservado de alguma forma, mas sua pele estava pálida, seus olhos abertos e vazios. "O que diabos é isso?" Lima perguntou, a voz cheia de pavor. "Não sei", respondi, a respiração curta. "Mas seja o que for, eles estavam experimentando com nossos homens." Dias se aproximou do tanque, seus olhos fixos no capitão. "Eles estavam tentando trazer os mortos de volta", ele murmurou, quase como se estivesse falando para si mesmo. "Mas não conseguiram controlar o que trouxeram." Antes que alguém pudesse reagir, o som de vidro se quebrando ecoou pela sala. O tanque estourou, e o líquido gelado se espalhou pelo chão. O corpo de Moreira caiu pesadamente no chão de concreto, mas não ficou imóvel por muito tempo. Ele começou a se levantar. "Não, pode ser." Neto gaguejou, recuando até bater na parede. Moreira, ou o que quer que fosse aquilo agora, virou-se para nós. Seus olhos, embora vazios, estavam fixos em nós, como se soubesse quem éramos, quem fomos. E naquele momento eu soube, ele nos "Corram!" gritei, puxando Neto e Lima para fora da sala. Dias ficou para trás por um momento, ainda encarando o capitão como se estivesse hipnotizado. "Capitão", ele murmurou, com uma voz cheia de desespero. "Eu devia ter morrido com vocês, não é?" O capitão deu um passo à frente, a boca se abrindo lentamente, mas não para falar, para gritar. O grito foi uma mistura de todos os sons de dor, medo e morte que já havia ouvido. A sala tremeu, as paredes vibrando com a força do grito. Dias se virou para correr, mas era tarde demais. O capitão o alcançou, suas mãos mortas segurando Dias com força. Ele não estava levando apenas seu corpo, estava levando sua alma. Eu puxei Neto e Lima, correndo pelos corredores enquanto o grito continuava ecoando atrás de nós. Finalmente encontramos a saída da base, tropeçando para fora, o ar fresco da floresta nos atingindo como uma lufada de esperança. Mas no fundo, eu sabia, os mortos estavam nos caçando, e um dia, eles nos encontrariam novamente. Você já fugiu de algo que não pode ser vencido? Se essa história te deixou sem fôlego, inscreva-se no canal para mais histórias aterrorizantes e deixe nos comentários. Você conseguiria sobreviver a algo que já morreu, mas ainda caça? Às vezes, é o silêncio que te enlouquece. Eu costumava achar que depois de anos ouvindo o som de balas cortando o ar e explosões abafadas, o silêncio seria um alívio. Mas na verdade, o silêncio é mais perigoso. Porque, no silêncio, é quando as coisas que você não consegue explicar começam a sussurrar. Depois que deixei o exército, nunca consegui me ajustar ao mundo civil. Para um homem acostumado com ordens e rotinas, o vazio de uma vida sem missões era insuportável. Passei meses tentando encontrar algo que preenchesse o espaço que a guerra havia deixado, mas nada se encaixava.
Foi aí que surgiu o trabalho como operador de drones militares para uma empresa privada. Simples, direto. E o mais importante, eu estava de volta ao controle de algo. Por um tempo, parecia que eu tinha encontrado uma maneira de manter minha mente ocupada, de evitar as memórias que sempre ameaçavam voltar à tona. Mas há coisas que você nunca pode evitar, por mais que tente. E às vezes elas te encontram de formas que você jamais imaginaria. Naquela noite eu estava sozinho no centro de operações. Um espaço apertado, com telas de computador alinhadas na frente de mim, a maioria delas exibindo imagens em preto e branco de desertos sem fim. A missão era simples: monitorar um setor no Oriente Médio onde suspeitávamos que insurgentes estivessem se escondendo. Nada fora do comum. Apenas mais uma noite sem eventos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eram quase 2 da manhã quando ouvi a primeira interferência. O som nos fones de ouvido era fraco no início, um leve chiado que poderia ter sido qualquer coisa, um erro no sistema, um ajuste no satélite. Mas o chiado logo se transformou em algo mais. Uma voz. Ela era quase imperceptível, como se estivesse vindo de muito longe. Murmúrios. Não consegui entender o que estavam dizendo, mas reconheci o tom. Era uma voz que eu conhecia. A voz de alguém que não deveria estar ali. Alguém que havia morrido anos antes, durante uma emboscada no Afeganistão. Apertei os fones contra meus ouvidos, tentando captar mais claramente. E lá estava de novo. Marcos. A voz sussurrou meu nome, como se me chamasse, e o sangue gelou nas minhas veias. Imediatamente, tirei os fones e esfreguei os olhos, tentando convencer a mim mesmo de que estava imaginando coisas. Eu sabia que a mente podia pregar peças depois de passar tanto tempo isolado em um quarto escuro, rodeado de telas de monitoramento. Eu havia passado por estresse pós-traumático, e os fantasmas de velhos amigos mortos em combate costumavam me assombrar à noite. Mas isso era diferente. Voltei para os controles, tentando me concentrar na missão. A câmera drone ainda mostrava o deserto desolado, com algumas construções abandonadas ao longe. Era um cenário familiar, o tipo de terreno onde a guerra se escondia nas sombras, e o silêncio era tão perigoso quanto qualquer arma. Mas a voz não parava. Agora, estava mais alta, mais clara, e não vinha dos meus fones de ouvido. Ela estava vindo de dentro de mim, dentro da minha cabeça. Você nos deixou aqui. Meu coração disparou e minhas mãos tremiam nos controles. Não podia ser ele. Santos havia morrido há 7 anos, no mesmo ataque em que quase perdi a perna. Eu havia visto seu corpo ser levado. Sabia que ele estava morto. Mas aquela voz era exatamente como ele falava, aquele jeito arrastado, quase irônico, que ele usava quando queria me provocar. Mas agora havia algo de errado. A voz dele não tinha vida. Parecia um eco de algo esquecido, como se tivesse ficado preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, chamando por mim. Isso não pode estar acontecendo, murmurei para mim mesmo, tentando me acalmar. Era apenas o cansaço. Só cansaço. Foi quando a tela da câmera do drone começou a piscar. A imagem tremulou e o deserto que eu estava monitorando desapareceu, substituído por uma estática que preenchia a sala com um som horrível, como 1000 vozes sussurrando ao mesmo tempo. Eu lutei com os controles, tentando recuperar o feed, mas nada funcionava. O drone que havia sido tão confiável até aquele momento parecia estar fora do meu comando. E então, de repente, a estática sumiu e a imagem voltou. Mas não era o deserto. Era uma clareira. Árida, cercada por colinas rochosas, um lugar desolado. Mas no centro dessa clareira, algo estava de pé. Uma figura. Aproximei a imagem para ter uma visão melhor. Era impossível, mas era isso que eu estava vendo. A figura, envolta em sombras, estava usando um uniforme militar, igual ao que Santos usava quando o vi pela última vez. O que estava acontecendo? Marcos. A voz voltou, agora clara como água. Por que você nos deixou aqui? Parei de respirar. A figura na tela virou-se para a câmera, como se soubesse que eu estava ali observando. Eu sentia meus dedos formigando nos controles, incapaz de desviar o olhar. A câmera capturou o rosto dele. Era Santos. Pálido, os olhos vazios, como se a vida tivesse sido drenada de seu corpo há muito tempo, mas a expressão era de acusação. Você nos deixou morrer. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu havia sobrevivido, eu estava ali naquela sala vivo. Mas Santos, ele ficou para trás. E agora ele estava me chamando de volta. A figura começou a andar e a câmera o seguiu automaticamente. O drone estava longe do meu controle agora, como se fosse guiado por algo além.
Ele se movia com precisão, como se soubesse exatamente para onde estava indo. O deserto ao redor da figura se distorcia, as sombras das colinas pareciam mais longas, e o ar parecia pesado, como se cada respiração minha exigisse mais esforço. Você não devia estar aqui, murmurei, minha voz trêmula. Mas no fundo, sabia que aquela presença me estava esperando há muito tempo. Então, algo estranho aconteceu. A figura parou, e a câmera mostrou um ponto no chão, logo à frente dela. O terreno estava desfigurado, como se houvesse uma cova rasa. Eu sabia o que aquilo significava. Aquilo era onde Santos havia sido enterrado, ou pelo menos, o lugar onde ele deveria ter sido. O problema é que eu nunca soube o local exato. Mas o deserto sabia. E o drone estava mostrando o caminho. Você pode me ouvir? A voz de Santos estava agora em um tom que misturava raiva e dor, como se fosse ele mesmo falando, mas com algo muito mais escuro e antigo por trás de suas palavras. Me traga de volta, Marcos. As luzes da sala começaram a piscar e a câmera ficou fora de controle. Comecei a suar, sentindo o peso da culpa me esmagar. Como poderia trazê-lo de volta? Ele estava morto, enterrado no deserto. Não havia como consertar isso. Ou havia? A verdade era simples. Eu sobrevivi, ele não. Agora o peso disso estava me chamando o último chamado. Há uma linha tênue entre a vida e a morte, entre a realidade e o pesadelo. Eu costumava acreditar que, quando alguém morre, é o fim, mas estava errado. O deserto tem seus próprios segredos, e o que está enterrado nem sempre fica onde deveria. Aquela noite parecia mais fria do que todas as outras. O centro de operações, que costumava ser uma sala abafada e quente, agora parecia envolto em um frio sobrenatural. O suor frio ainda escorria pelo meu rosto, e meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. O rosto de Santos, ou seja lá o que fosse aquela coisa na tela, ainda estava gravado em minha mente, os olhos vazios, o olhar de acusação. Você nos deixou. A frase ecoava na minha cabeça, reverberando como se as paredes ao meu redor estivessem devolvendo o som. Tudo em mim dizia que eu deveria sair daquele lugar, desligar os controles, abandonar o drone e esquecer tudo aquilo. Mas eu sabia no fundo que não havia como fugir. Eu estava preso a essa situação, assim como Santos e os outros estavam presos ao deserto. A imagem na tela do drone continuava a mostrar o mesmo local. A clareira vazia, o túmulo raso. E então, para meu horror, a câmera começou a tremer. Lentamente a figura de Santos desapareceu, dissolvendo-se no ar quente e opressor do deserto, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Era como se o mundo estivesse segurando a respiração, esperando que algo acontecesse. Foi então que ouvi o som mais estranho de todos. Um rádio chiando. O som não vinha de nenhum dos fones de ouvido ou das telas. Parecia vir de algum lugar atrás de mim, quase como um eco de uma transmissão perdida no tempo. Eu me virei lentamente, tentando identificar a origem. O rádio militar que eu mantinha na mesa ao lado da estação de controle estava estático. Era um modelo antigo, mais uma relíquia de guerra do que um dispositivo útil. O som era baixo, distorcido, mas havia algo inconfundível naquilo. Era o código Morse, uma série de sinais curtos e longos que eu reconheci imediatamente. Meu treinamento militar se ativou de maneira automática, meus dedos já começando a decifrar o código antes mesmo de eu perceber o que estava fazendo. Mas o que eu ouvi não fazia sentido. Santos vivo. Localize. Santos vivo. Meu corpo ficou paralisado. A respiração ficou presa na garganta. Aquilo era impossível. Santos estava morto. Eu tinha visto seu corpo, tinha ouvido os gritos quando o ataque aconteceu. O sangue, aquele cheiro de morte que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu sabia que ele estava morto, mas o código continuava. Uma série interminável de mensagens, como um pedido de socorro, como se ele ainda estivesse esperando ser encontrado. Eu encarei o rádio, a mão flutuando sobre o aparelho como se uma força invisível estivesse me impedindo de desligá-lo. Parte de mim queria ignorar. Outra parte sabia que eu precisava responder. Eu alcancei o rádio hesitante e apertei o botão para transmitir. Santos, você está me ouvindo? Isso é real? Silêncio. Então, uma resposta. Você nos deixou para morrer, Marcos. Larguei o rádio e me levantei de um pulo. Minha mente estava à beira do colapso, lutando contra a realidade e o pesadelo que se misturavam diante de mim. As luzes do centro de controle piscaram uma vez, depois apagaram por completo. O único brilho na sala vinha da tela do drone, que ainda mostrava o deserto em toda a sua vastidão vazia.
Mas mesmo sem luz, eu sentia. Ele estava lá fora, no meio daquele vazio, esperando por mim. E então a câmera do drone se mexeu por conta própria, como se estivesse sendo controlada por algo mais. A imagem se moveu para a direita, depois para a esquerda, até se fixar em um ponto específico. Um buraco, grande e irregular, como uma cova. Mas desta vez havia algo dentro. Aproximei a imagem com o zoom. O drone se aproximou devagar e conforme a câmera ficava mais nítida, eu vi o impossível. Dentro daquela cova havia corpos. Corpos de soldados com uniformes iguais aos que usávamos. Eles estavam deitados, enfileirados, suas mãos segurando rifles, seus rostos congelados em uma expressão de dor. Um deles era Santos. E ele estava sorrindo para a câmera. Você tem que nos encontrar, Marcos. Estamos esperando por você. Eu não podia mais negar o que estava acontecendo. De alguma forma, Santos e os outros estavam presos lá, naquele deserto, esperando por mim. Eles não estavam descansando, não tinham encontrado paz. E agora eu precisava fazer alguma coisa. Mas como? Eu estava sentado a milhares de quilômetros de distância, em uma sala escura com telas piscando. Como eu poderia ir até eles? Como eu poderia trazê-los de volta? Foi quando o rádio chiou de novo, desta vez com uma mensagem curta e direta. Vem até nós. Meu coração quase parou. Era uma ordem, clara como água. E eu sabia que não importava onde eu estivesse, Santos e os outros me encontrariam se eu não fosse. Estava decidido. Eu não tinha escolha. Peguei o telefone e liguei para o supervisor da estação. Inventei uma desculpa sobre precisar de uma licença imediata, e antes que ele pudesse questionar, desliguei o telefone. Em questão de horas, eu estava em um avião, rumando para o deserto que eu havia jurado nunca mais pisar. A viagem foi um borrão. Meu corpo estava no piloto automático, movido apenas pelo medo e pela necessidade de respostas. Quando desembarquei, o calor do deserto me envolveu como um abraço sufocante. A paisagem era familiar, mas ao mesmo tempo estranhamente distante. As dunas, as rochas, tudo parecia ter mudado, como se o próprio deserto estivesse me esperando. Conforme dirigia para o local da última missão, o rádio do Jeep que aluguei começou a chiar novamente. Eu quase o desliguei, mas então ouvi. Estamos perto agora, Marcos. Estamos tão perto. Quando finalmente cheguei à clareira que o drone havia mostrado, o sol já estava se pondo. O céu tinha uma tonalidade vermelha, como sangue derramado sobre as dunas. Parei o Jeep e saí, o rifle nas mãos, embora soubesse que uma arma não faria diferença contra o que quer que estivesse me esperando. A clareira estava do jeito que eu tinha visto na tela. Desolada, quieta, com aquela cova irregular no centro. Meus passos eram pesados, cada um ecoando no silêncio absoluto do deserto. E então, quando cheguei a bordo da cova, eu os vi. Santos estava lá, assim como os outros. Deitados lado a lado, seus rostos congelados em expressões de agonia, mas seus olhos estavam abertos. Olhos que não piscavam, não se moviam. Olhos que me encaravam. Eu não podia acreditar no que via. Eles estavam ali, esperando por mim. E então a voz de Santos ecoou pelo deserto, como se o próprio vento estivesse falando. Finalmente, você voltou. Está pronto para se juntar a nós? Você voltaria ao lugar onde seus fantasmas te perseguem? Se essa história te fez arrepiar até os ossos, inscreva-se no canal para mais contos perturbadores que desafiam sua sanidade. E deixe nos comentários. O que você faria se o passado voltasse para te assombrar?